No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade eu vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha. Não fui na procissão, porque eu ainda estou com a virose meia braba. Estou querendo partilhar a virose, quem quiser pode vir. Vocês têm que sofrer como pastor, não é não? Se o pastor morrer, é melhor que vocês morrerem, não é não? Eu ouvi um não aí, mas deixa para lá. Então hoje é a festa, eu falei no início, a festa mais importante para a igreja, porque é a Eucaristia. Se a gente entendesse isso, o nosso dia a dia todinho era em torno da Eucaristia. A gente amanhecia o dia pensando na missa. E não em outras coisas. Aí todo dia nosso, depois toda a nossa vida em torno da Eucaristia. Todos os sacramentos estão relacionados com a Eucaristia, que é o corpo e sangue de Cristo. Só pode comungar na Igreja Católica quem for batizado. Então o batismo precisa da Eucaristia. Só pode comungar quem confessar, a confissão precisa da Eucaristia. Se vai casar na Igreja Católica, só comunga quem é casado, né? Ou quem é solteiro e vive como irmão. Então, o casamento também. Assim a crisma, vai se crismar, tem uma missa, mas só comunga na crisma, isso é crismado, quem confessar e receber a Eucaristia. O sacerdote tem que celebrar a missa. Também só vai comungar se ele confessar para receber a Eucaristia. E a unção dos enfermos. A pessoa que recebe a unção pode receber a Eucaristia. Então a Eucaristia está no centro. Na confraria eu falo isso nos estatutos, para quem leu, né? Está bem claro lá nos estatutos. E um sacramento tem que levar o outro, mas o centro é a Eucaristia. Evangelho é Marcos, hoje, 14, 12, 16, 22 a 26. Ele pula os versículos. Era melhor botar todos, aí fica pulando. Eu tenho falado, é melhor trazer a Bíblia para ficar lendo. Não adianta só ficar escutando, não. Aliás, é melhor ler o Evangelho antes da missa. Não só o Evangelho, é melhor ler as leituras antes da missa. E depois da missa, né? Senão a gente não aprende, não. No primeiro dia dos ázimos, começa dizendo assim: ázimo era pão sem fermento.
os judeus comiam esses pães sem fermento na Páscoa. Então, se ele fala que era o primeiro dia dos ázimos, era a Páscoa, era a festa da Páscoa. Jesus vai morrer na festa da Páscoa. Pois bem. Quando se imolava o cordeiro pascal, acabei de dizer, Páscoa. Os judeus estão celebrando a Páscoa naquele ano. É o ano que Jesus vai morrer. Ele celebrou 3 Páscoas, porque é uma Páscoa todo ano, ficou mais ou menos 3 anos e pouco, então celebrou 3 Páscoas. Na terceira ele morreu. Para o judeu, no Antigo Testamento, ele celebrava a Páscoa com um cordeiro, chamado cordeiro pascal. Um cordeiro, matava o cordeiro, oferecia uma parte a Deus, eles comiam. Quando ia sair do Egito, partia o cordeiro, né? Comia às pressas. Só que Jesus é o novo cordeiro, pascal. Ele vai acabar aqueles cordeiros tudinho do Antigo Testamento. Aí nessa festa da Páscoa, Jesus está se aproximando de Jerusalém, porque se celebrava em Jerusalém. Então ele veio da Galiléia, no norte, para Jerusalém. Ele está com os discípulos, e os discípulos disseram a ele: onde é que tu queres que a gente vá preparar a Páscoa? Onde é que tu queres comer a Páscoa? Aí Jesus mandou 2 dos discípulos na frente dele. E disse: vocês vão entrar na cidade. Era chegando a Jerusalém, mas não era ainda em Jerusalém. Provavelmente Betânia, cidade que fica lá perto. É hoje, meu Deus. Chegando em Betânia. Aí ele disse: se vocês vão chegar na cidade, vem um homem carregando um jarro de água. O homem vem em encontro de vocês. É tudo muito meio enigmático. Jesus não é claro não, ele vai só falando isso. Vocês vão entrar na cidade, vão ver um homem carregando um jarro d'água. O homem vai vir ao encontro de vocês, são 2 discípulos. De novo, meu filho, ele vai quebrar mesmo. Seguir o homem e dizer ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer onde está a sala em que vou comer a Páscoa com meus discípulos. Acontece tudo na hora da homilia aqui nessa igreja. Então, vão entrar numa cidade, vão ver um homem carregando um negócio nos ombros. Ele vai vir ao encontro, vocês vão seguir o homem, vão entrar numa casa, vão dentro da casa, vão subir numa sala. Prestar atenção, mas fica essa coisa aí. E é lá que eu vou celebrar a Páscoa. Pronto. Ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofada. Eles celebravam assim, não tinha mesa assim grande não. A mesa era baixa. Sentava no chão, botava umas almofadas, a mesa baixa, e ali ia comer. Não era cadeira, essas cadeiras grandes não. Botava umas almofadas no chão com a mesa assim baixinha. Aí fareis os preparativos para nós. Pronto. A primeira parte do evangelho é isso. Jesus dizendo como é que ele quer comer a Páscoa nessa cidade, provavelmente Betânia. Aí os discípulos saíram e foram à cidade, obedeceram. E eles se encontraram do jeito que Jesus tinha dito, o homem que veio em encontro, sei o quê, a sala, né? Prepararam a Páscoa. Agora vem a segunda parte do evangelho, que é mais importante. A primeira é só o preparativo. Enquanto comiam cordeiro, tinha um cordeiro lá, e Jesus é o novo cordeiro. Jesus tomou o pão, né? Ele vai instituir a Eucaristia, que é a festa de hoje. Ele tomou o pão sem fermento, que é o pão ázimo, por isso que a hóstia não pode ter fermento. Pronunciou a bênção, partiu e entregou aos discípulos. Mesma coisa que aconteceu na multiplicação dos pães. Aquela multidão, ele pegou o pão, pronunciou a bênção, partiu e entregou aos discípulos. Então, esse evangelho tem a ver com a multiplicação. Mesma coisa que aconteceu em Emaús. Aqueles 2 estavam saindo de Jerusalém, depois que Jesus tinha morrido. E eles estavam meio tristes, porque Jesus tinha morrido e eles esperavam que Jesus tinha vindo libertar Israel politicamente. É o que eles vão dizer a Jesus depois. Jesus se aproxima por trás
pergunta: o que vocês estão conversando aí? Claro que Jesus sabia, mas Jesus queria que eles falassem. E eles disseram: tu é forasteiro aqui, por acaso? Tu não está sabendo não desse homem aí, Jesus de Nazaré, poderoso, morreu. Aí morreu. Ele disse que ia libertar Israel, não libertou foi nada. Era a queixa deles. Pode ler, Lucas 24, o evangelho é para a gente ler. Aí disseram assim para Jesus: a gente pensava que era ele que ia libertar Israel, libertar aqui politicamente. Aí Jesus vai dizer o quê? Se fosse em português, Jesus olhava para ele e dizia: bando de abestado. Jesus dizia desse jeito: bando de abestado. Porque ele falou na língua dele mais ou menos isso. Vocês não entendem nada. Eu não vim libertar politicamente Israel de nada. Eu vim perdoar o pecado. Aí Jesus vai falar de toda a Escritura. E quando estava chegando na casa que eles iam, Jesus fez menção de ir na frente e eles vão dizer uma coisa muito bonita: fica conosco, está tarde. É bom a gente dizer sempre para Jesus, para ficar conosco. Aí Jesus entra, o que ele faz lá dentro? Parte o pão, pronuncia a bênção, parte o pão e entrega para eles. Mesma coisa daqui. Então esse evangelho tem a ver com a multiplicação dos pães, que está em Mateus, que está em Marcos, que está em Lucas, que está em João, e tem a ver com o discípulo de Emaús, que está em Lucas 24. Todos esses evangelhos têm a ver. Tá? Pô, em Mateus tem 2 multiplicações ainda. Pronto, então ele pronuncia a bênção, é o que o padre faz na hora da missa. O que é a missa? O padre vai fazer a mesma coisa que Jesus fez aqui no evangelho. A missa toda é tirada do evangelho. Eu vou pronunciar a bênção, vou invocar o Espírito Santo, pronunciar a bênção, vou partir o pão, vou dizer: tomai, comei, isto é meu corpo. Mesma coisa da missa. Ou seja, a missa é a mesma coisa daqui. Em seguida tomou o cálice, eu vou tomar o cálice também, e ele tomou na hora, deu graças. O verbo grego para graças vocês conhecem o verbo grego? Já estudaram grego? Já. Tenho certeza que conhece. Ouviu falar da palavra Eucaristia já? Ouviu falar a palavra Eucaristia? Pessoal, sim é assim, ó. Ouviram falar? Agora eu entendi. Eucaristia é ação de graça. É o verbo grego para graça. Uma palavra grega, Eucaristia. Então ele dá graças, que é Eucaristia, daí o nome Eucaristia. O que é Eucaristia? Dar graças, agradecer. Em grego. Entregou o vinho e todos beberam. O padre, se é pouco vinho, normalmente eu dou para quem está aqui na frente. Mas quem comunga o pão, que é a hóstia consagrada depois da bênção, comunga a carne e o sangue. Mesmo quando eu dou só o pão, que você não presta atenção, eu digo assim: o corpo e o sangue de Cristo. Eu posso dar tanto o pão, a hóstia, como o vinho, como só o pão, eu digo o corpo e o sangue de Cristo. Porque é o corpo e o sangue de Cristo, não pode separar o corpo do sangue. E o sangue também é o corpo e o sangue. Tomai e diz: isto é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Primeiro ele diz: todos beberam dele. Todos podem beber do sangue de Cristo, só quem confessar. Pecado mortal não pode não. E depois ele vai dizer: ele é derramado em favor de muitos. Por que de muitos? Porque nem todos podem beber. Só pode beber quem puder confessar. Só pode comungar quem puder confessar. Ou quem confessar, quem confessar os pecados. Só comunga quem confessa os pecados. Pecado mortal. Mas se a pessoa está vivendo como irmão, pode, mas tem que confessar antes. Então, nem todos vão poder comungar. Infelizmente, tem que deixar o pecado. Porque é um sacramento de santificação para nós, né? E no final ele vai dizer: em verdade eu vos digo. Em verdade, já expliquei, palavra hebraica. Vocês aqui sabem tudo, grego, hebraico. Sabe hebraico? Sabe como é em verdade em hebraico? Não é possível. Se não disser, eu vou embora, porque eu já falei tantas vezes. Como é? Amém. Amém. Amém é em hebraico, é em verdade. Amém. Você diz amém. Não tem i não, é amém. É a palavra hebraica, quer dizer em verdade.
Em verdade vos digo, amém, não beberei mais do fruto da videira. Agora ele vai anunciar a morte dele. Fez tudo isso, mandou entrar na casa, preparar a casa, subir para o alto, deu o corpo, deu o sangue, para quê? Eu vou morrer. Bando de surdo. Por discípulo que ele está dizendo. Vou sofrer, vou morrer. Você não quer saber de morte, não? Eu estou falando para ele. Eu estou dizendo para vocês não, viu? Não precisa se assustar, não. Mas Jesus falou assim, porque ele não entendiam nada deles. Não beberei mais do fruto da videira, desse fruto aí, do vinho, até o dia que beberei o vinho novo no reino de Deus, até que eu morrer e ressuscitar. Aí ele anuncia a morte e a ressurreição. Então, para quem comunga, confessa, segue o sacramento, só tem um caminho: morte e ressurreição. Nossa vida é para ser direcionada à morte e ressurreição. Não é só a morte, não. E também quem quiser pensar só em morte, procure um psicólogo. É a morte e a ressurreição. Para chegar na ressurreição vai ter que morrer. Então vamos nos preparar, né? Depois de terem cantado o hino, aí eles cantam um hino em hebraico, geralmente Salmo 113 até o 118. Eles cantavam na Páscoa. Jesus recitava o Salmo em hebraico. Biadirá, Fikidaruhi, Padit, Oti, Adonai, Elemet, Bereshit, Bar Elohim, Yet Hashamai, Vet Haaretz. A língua dele. Ele recitava nessa língua, nesse dia. Depois de terem cantado um hino, Baruch Haba Beshema, do que eu falo aqui, Baruch Haba Beshema Adonai Ki Hasdo Leolam, foram para o Monte das Oliveiras. Terminou de comer, foi para o Monte das Oliveiras, ser traído, negado, preso, cuspido, humilhado, açoitado, morto e ressuscitado. Pronto. O mistério todo da nossa vida está aqui nessa festa, né, nessa solenidade, que é o corpo e o sangue dele. E só vai ressuscitar com ele quem seguir tudo isso. Quem comungar, se não puder comungar, faça a comunhão espiritual. Mas tem que fazer. Para se preparar. Né? Para se preparar. Ficou entendido? Estou escutando não, porque a voz está meio fanhosa. Está fanhosa a voz? Está não? Mais ou menos, né? Tem uns catarrinhos subindo pelos ouvidos, assim. Ixi, gravou, foi? Eita, meu Deus. Fica rindo, né? Corte aí, meu filho, esse negócio aí. Aí tem o livro do Êxodo, 24, 3 a 8. Agora é a Páscoa da Antiga Aliança. Na verdade, depois da Páscoa, os judeus estavam no Egito, começou a ser oprimido pelo faraó. Aí Moisés vai, Deus manda Moisés mata um egípcio, Moisés matou um homem, viu? O Antigo Testamento é assim, é bom ler. Aí depois vai, Deus manda ele de volta para libertar o povo, o faraó não quer deixar. Aí eles conseguem escapar, o faraó morre os soldados tudo dentro do mar. Está em Êxodo, leia Êxodo. Né? Até o 12, aí celebram a Páscoa, Êxodo 12. 13, atravessa o mar, cantam, canto de vitória, Êxodo 15. Aí vão pelo deserto, aí chega aqui Êxodo 24, que é a leitura. E o que é que acontece em Êxodo 24? Deus faz uma aliança com o povo. Jesus fez uma nova aliança no corpo e no sangue de Cristo, que é a segunda leitura do Evangelho. E a primeira leitura é a primeira aliança. Como é essa aliança? Naqueles dias, Moisés veio e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os decretos. Moisés começou a falar para o povo a lei de Deus. Olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, não faça isso, não faça aquilo, não pecarás, não roubarás. Começou a dizer. Deus mandou ele escrever em tábua de pedra. Não tinha caderno, não, nem celular. Hoje tira tudo no WhatsApp, né? Não tinha, era tábua de pedra. Aí depois que Moisés perguntou, vocês vão seguir a lei de Deus? Eles disseram, vamos. Tudo que o Senhor mandou, nós vamos fazer. Mentira, não fizeram. Portanto, se você não for fazer, não diga não. Melhor não dizer. Porque eles não fizeram, aí foram para o exílio e estão sofrendo até hoje. Faz 3.000 anos que isso aqui aconteceu, eles estão sofrendo em guerra até hoje. Por quê? Porque não fizeram o que Deus mandou. Pronto. E essa guerra não vai acabar nunca, na minha opinião. Se acabar, vem de outra, lá.
Por quê? Porque não obedecem a Deus. Eles estão em guerra há 3.000 anos, por desobediência. Enquanto não se converterem, essa guerra não acaba. Faremos tudo o que o Senhor nos disser. Fez não. Aí Moisés escreveu as palavras nas tábuas, né? Levantou no dia seguinte, está aqui na leitura. Êxodo 24, 3 a 8. Estava no pé de uma montanha, porque geralmente Deus se manifesta numa montanha. Tinha montanha também em Jesus, o Monte Tabor. O Monte Tabor é uma montanha, onde ele deu as bem-aventuranças. E onde ele multiplicou os pães. Levantou-se na manhã seguinte, ergueu ao pé da montanha, estava subindo a montanha, um altar. Aí ele levantou um altar. Igual a esse? Não. Ele não tinha um altar igual a esse, não. Ele pegava 12 pedras, meio arredondada, fazia um círculo com essas pedras, botava lenha dentro, matava o bezerro ou o cordeiro, botava ali o bezerro morto, tirava o sangue, botava numa vasilha, botava o bezerro morto ali e tocava fogo. Era assim a aliança. Aí quando pecava, oferecia um cordeiro, um bode, um cabrito, Maria ofereceu 2 passarinhos, porque ela era pobre.